Então, bom dia, gente. Meu nome é Jacques Nigre, eu sou profissional de TI há muito tempo. Trabalhei em várias consultorias internacionais, não sei se o Cabian chegou a falar porque eu estava fora. Trabalhei em Price, Unisys, Origin, Capgemini. Fui CIO durante o período da minha vida e no final de 2019 resolvi entrar mais a fundo dentro da questão de privacidade de dados. Fiz uma formação em GDPR em Boston, nos Estados Unidos, e voltei para o Brasil vendo a compatibilidade de GDPR com o LGPD, que é muito grande, e engraçado ficar piscando aqui para mim, e comecei a trabalhar nessa questão do LGPD. E o que eu percebi é que existe uma resistência muito grande, né, por ser uma legislação que multa as empresas. Então as empresas têm uma resistência muito grande em encarar o assunto, né? Então, eu fiz essa apresentação muito no intuito de como é que você tira proveito, como é que você olha o lado positivo disso. E depois falar um pouco de como contratar, porque existem situações muito diferentes dependendo do momento e o tipo de empresa. Ok? Vocês estão me vendo ou estão vendo só a apresentação, né? Só a apresentação. Ok. A gente vê você e a apresentação, vê os dois. Beleza. Então, como é que é a evolução da privacidade no mundo, né? Isso começou mais forte na Europa, que foi a primeira, né, a pioneira a colocar uma lei dentro da comunidade europeia, que foi o GDPR, que se baseia no direito fundamental da pessoa, né? É uma lei aplicável à pessoa física, né, a um direito da pessoa aos seus dados, e já com escopo extraterritorial, né? Nos Estados Unidos é mais complexo, porque lá a legislação é por estado, então cada estado ela tem que colocar a sua própria lei. Quem está na frente lá é a Califórnia, e o Brasil está nessa confusão aí jurídica, mas deu um grande passo em criar a lei, em se colocar como uma das nações que entende a privacidade como uma coisa importante, ter um órgão para regular. Isso dá uma credibilidade, né, uma credibilidade jurídica ao país, né? O país democrático é uma coisa, o país com uma lei de privacidade de dados, ele vai dando credibilidade ao país. Então, a LGPD, hoje em dia, ela é muito importante para dar essa credibilidade. E o Brasil, felizmente, entrou no rol desses países. Então, eu não sei o quanto vocês têm familiaridade com o tema, né? Deixa aqui até regular. Quem são os players do LGPD? O principal é o titular de dados, é a pessoa que cedeu os seus dados ou que tem os seus dados controlados pela empresa, né? O controlador, que é aquele que trata o dado, no caso que você tem um sistema terceirizado, você tem uma nuvem pública onde você guarda os seus dados. Essa nuvem é um controlador dos dados que são seus. Então, Desculpa, eu falei errado, eu falei do operador. O controlador é a empresa que detém os dados, que utiliza os dados com o seu propósito. O operador é quem trata os dados. Por exemplo, eu na minha empresa, eu tenho toda a minha operação dentro da Amazon, a Amazon é minha operadora. Então, ela tem responsabilidade, ela é citada também na lei, mas ela tem uma responsabilidade diferente do controlador, e o fato de ter um operador não exime o controlador da responsabilidade dele, porque, no fundo, ele tem que dizer para o operador, ele tem que dizer qual é o propósito do uso do dado. O operador simplesmente faz o que o controlador pede. Ele pode fazer alguma coisa errada dentro do escopo que foi pedido, ele é responsabilizado dentro da lei, mas ele tem que ter essa relação direta do controlador com o operador. Então, vamos falar de quais são os direitos do titular, né? O primeiro, o direito de acesso aos dados, acessar o dado na hora que ele bem entender, pedir para a empresa que detém o dado dele saber onde é que está a informação e qual a informação pessoal dele que a empresa tem, pedir para retificar, cancelar ou tirar os dados, né? Direito de se opor a alguma coisa que foi feita com o dado dele, direito de revogar o consentimento, né? A gente fala muito de consentimento, porque para você poder usar o dado, você tem que consentir que a empresa use. Você pode tratar dados sensíveis, mas você vai consentir isso. E a empresa tem o papel de dizer claramente para que ela quer o seu dado. E você precisa entender e consentir. Você pode consentir para uma coisa e pode não consentir para outra. Por isso, quando a gente entra hoje num site,
tem uma série de configurações de consentimento onde a empresa vai ter que usar aquele tipo de, aquela configuração que você usou para poder usar em mais ou menos situações a sua informação. E muitas vezes esse consentimento ele é trocado por alguma coisa que a pessoa quer. Se ela acha que ele consentiu o Google de usar os dados para ele conhecer a forma que ele trabalha e o Google propor uma venda para ele e ele está ok com isso, está consentido, está tudo ok. Agora, se ele não consentiu e está fazendo isso, aí não está ok. Direito à portabilidade é uma coisa muito boa, porque você poder portar os seus dados para outra empresa, tipo assim, você detém os meus dados, eu não quero mais, eu tenho NET, eu quero mudar para Vivo, eu quero portar os meus dados, esse dado pessoal, você tem direito a pedir a portabilidade desses dados. Da mesma forma que você porta o contrato, os teus dados podem ser portados para outra empresa. E direito de solicitar revisão de decisões automatizadas, do tipo, eu fiz um pedido de crédito, e o pedido de crédito, por algum algoritmo ali, ele me negou o crédito para mim. Eu tenho direito de solicitar revisão a essa decisão. Aquela coisa que era aquela caixa preta, ela tem que ser um pouco mais aberta. Gente, se vocês quiserem fazer perguntas aí ao longo, podem ficar à vontade, tá? Ou se achar que está rápido ou lento, também pode dizer. Então, os princípios que norteiam a lei, né? Aqui tem todo o arcabouço da formação da lei. Primeiro, a finalidade, né? Tem que ter um propósito legítimo, você tem que buscar essa informação para um uso, e você tem que dizer para que esse uso, que é a necessidade, né? E a necessidade tem que ser limitada, o tratamento do dado tem que ser limitado àquela necessidade. Você não pode ter aquele famoso já que. Já que eu tenho o dado do Abian para poder fazer o login, então eu vou usar o dado do Abian para vender dados para empresas de telemarketing. Não pode. Entendeu? Se a minha finalidade e aprovação e consentimento foi em cima de um tema, eu só posso usar naquele tema. Qualidade dos dados, isso qualidade e segurança diz respeito a você ter responsabilidade em cima da informação que você guarda, né? Não discriminação, tem uma questão específica sobre dados sensíveis, dados de religião, dados de cor, alguns dados considerados sensíveis que você não pode discriminar. A adequação, a compatibilidade que você vai ter com a finalidade formada pelo titular, a gente já falou disso. O livre acesso, a gente também falou lá atrás, que é garantir que o titular pode consultar os dados que ele tem. Tipo assim, deixa eu ver como é que o meu dado está dentro, o meu dado pessoal está configurado dentro da sua empresa. Você tem esse acesso. A transparência, né, a garantia de informação precisa, e a prevenção, que é a adoção de medidas e prevenção é uma coisa que a empresa precisa fazer para garantir que não tenha ocorrência. A partir do momento que a empresa guarda o dado pessoal de alguém, seja funcionário, seja cliente, seja parceiro, seja o que for, ela precisa ter medidas de prevenção, de controle, de guarda desse dado. Então você, eu tenho o dado dele, alguém entrou no meu sistema e roubou o dado do meu funcionário, a responsabilidade é sua porque você não preveniu bem a guarda desse dado. Tá claro? Bom, essa questão é uma questão polêmica, né? Mas, a princípio, a lei está em vigor, ou quando o presidente sancionar, mas a gente está vendo que as empresas já estão considerando a lei como em vigor. Né? Na prática, vale a data do dia 15, mas precisa de uma sanção presidencial para confirmar. Mas, enfim, eu acho que não vale a pena ficar acompanhando esses trâmites políticos, né? Que não leva a nada, né? Não vai. Eu acho que tem que pegar, parar e fazer, a lei vai acontecer, independente de multa ou não multa, a preparação precisa acontecer, é uma coisa que tem total sentido, não é uma lei criada com algum outro fim que não, né, a proteção do dado de cada um. E eu acho que a gente tem que dar importância, sim. E os riscos são esses, a multa de até 2% do faturamento do último exercício limitada a 50 milhões por infração. Mas esse não é o maior risco, né? O maior risco é o quanto isso impacta a reputação no negócio. Né? Se a empresa ela é citada, sai na mídia que ela sofreu uma invasão, ou que os dados dos seus clientes foram vazados, ou que o dado do cartão de crédito dos clientes foram vazados, a imagem da empresa, né? Empresa que tem ação na bolsa, acontece uma coisa disso, a ação despenca. E essa despencada ela é muito maior do que essa multa de 2%. Então, eu acho que a maior preocupação realmente é na reputação.
Aí eu falo assim, esse prazo realmente é relevante? As pessoas ficam, vai entrar, não vai entrar? Eu digo que não, não é, porque a gente já tem uma série de leis e normas que já permitem multar, já permitem pedir. A gente tem o Marco Civil da Internet, tem o Código de Defesa do Consumidor, tem a Lei de Propriedade Industrial, Lei de Acesso ético, uma série de leis e o Ministério Público já está usando isso para poder multar de alguma forma as empresas. Então, Desculpe. o que não existe é um arcabouço único. Hoje em dia tem muitas formas de você entrar com uma questão de privacidade. E o que eu já vou abrir a própria pergunta para você colocar. O que a LGP está fazendo é criando um órgão único e criando uma legislação única para você poder ter uma forma única de tratar. Mas que já tem formas hoje, já tem formas hoje de uma pessoa, né, fazer algum tipo de reclamação em relação ao uso de dados. Ok, pode falar. Tenta fechar a janela cheia, que está piscando demais para a gente. Esse que está piscando só para mim. Para todo mundo. Eu acho que pode ser alguma coisa no computador. Tenta desativar, vamos ver se... Deixa eu... Aí pode compartilhar de novo, tal. Pessoal, alguma pergunta? Ô, Jaque, interessante o ponto que você colocou, né? E é importante... Eu vi um caso recente de uma empresa que eu apoiava, que eu não posso citar o nome por causa de NDA, que ela estava para vender o seu sistema no Chile. E aí tinham duas concorrentes, tinha ela e tinha uma empresa espanhola. E aí o pessoal do Chile falou assim, eu até compro de vocês, mas o problema é que o Brasil hoje não tem nenhuma regulação sobre privacidade de dados. Tem a tal da LGPD, mas não está em vigor. E aí a empresa, que tinha um preço muito menor, quase perdeu a RFP, porque não tinha um mercado regulado com a privacidade de dados. O que isso me pareceu? Né? O Brasil já está perdendo mercado na área de desenvolvimento de software, porque essa empresa porque a lei ainda estava nessa bagunça, né? É verdade. Essa confusão política jurídica aí, ninguém ganha nada com isso, né? Mas faz parte aí da nossa cultura. Eu não sei o que é esse que está piscando, não, realmente. A minha também está e eu achei que era só para mim. Tenta, talvez a apresentação em janela cheia, eu acho que é melhor do que ficar piscando. O que você acha? Agora eu mudei para não apresentação, melhorou? Não, Vocês estão vendo? Desativou. Vai para o modo de apresentar agora, só que não coloca o modo de apresentação lá no PowerPoint. Talvez ele pare de piscar. Pode ser alguma coisa na máquina, às vezes. Eu estou compartilhando agora ou não? Não, agora não. Então tá, apresentar. Você vai apresentar... Eu tenho tela inteira, uma janela, um guia do Chrome. Melhor uma janela, né? Isso, uma janela. Aí eu escolho aqui a janela, né? Compartilhar. Pronto. Aí ela tá... Não, ele continua piscando, né? Deixa eu ver. Assim, eu acho que assim é melhor do que ir para o modo de apresentação, que pelo menos não fica piscando para a gente. Ah, é? Isso. Mas só que agora, como é que eu faço para mudar? Aí você só clicar em esquerda. Beleza. Clico no botão. Tá ok. Isso. Então, eu falei dessas possibilidades e eu cito aqui alguns casos, né? Alguns casos de vazamento e falhas em casos tanto no Brasil como multinacionais. Então, teve na Fiesp, que foi em 2018, que vazou dados sensíveis de 34 milhões de pessoas. Netshoes é um caso que a gente aqui do Rio acompanhou bem, né? Foi até o que facilitou a venda da empresa para a Magalu. O valor da empresa caiu lá embaixo, ficou fácil para ela ser adquirida porque o valor da ação caiu muito depois desse vazamento. A CIA, né, que usou dados de candidatos de emprego para bater meta de cartão, né, usou o CPF das pessoas para fazer cartão falso, né, fake, e também foi multada. A British Airways era a maior multa que se tem até agora, que recebeu uma multa de 230 milhões de dólares. A Marriott, e tem outros casos no Brasil já de invasão, de exposição, que Banco Inter, Drogaria Araújo, Banco Los Angeles, Leroy Merlin, empresas de porte razoável.
E uma coisa interessante é, essa lei é só para empresa grande? Não, ela vale até para o pipoqueiro. Se o pipoqueiro tem um caderno de informações com os dados, com dado pessoal de cliente, aquele é um dado pessoal que ele precisa tratar. Está indo bem pro extremo, tá? Então, para onde caminhar, né? Por onde que a gente tem que seguir, né? Primeiro, a gente tem que buscar o que se chama de privacy by design ou by default, que são medidas de segurança desde a concepção do produto ou serviço. Uma startup, hoje em dia, ela já tem que ter um conceito de privacy by design na criação dos seus processos e sistemas. Não tem sentido uma empresa ser criada hoje com risco de LGPD, ou sem considerar as questões da LGPD na sua criação. E as empresas que já têm processo, eles precisam ajustar os seus processos e, a partir dali, tudo tem que ser privacy by design. Esse Data Protection Impact Assessment, DPIA, ela é uma coisa que pode ser exigida pela autoridade. No Brasil, na Europa, existe uma regra de tamanho e porte para ser pedido isso, o uso de volume, mas no Brasil não tem. Não é claro quem é que precisa ter um DPIA. Então, para você se garantir, você precisa ter esse arcabouço do DPIA pronto para poder apresentar quando for necessário. O registro de todas as operações, né, tudo que você trata de informação, você tem que ter registro, tem que ter log, né, e tem que ter o envolvimento da área de TI, no caso de parte de criptografia e anonimização. A anonimização é muito tratada, por quê? A anonimização permite que você trate informações a nível estatístico sem ter a informação do CPF, informações pessoais da pessoa. Então, você fazer a anonimização te garante contra a LGPD, portanto que você não possa reverter esse dado e achar de volta a pessoa. E a criptografia, ela é dirigida, assim, toda vez que você troca informações, se você manda informações pessoais por e-mail para o teu parceiro, para o teu jurídico, você tem que ter a criptografia implementada. Por exemplo, tá? Então, o que fazer para se adequar à LGPD? Então, o primeiro passo é o mapeamento de dados e análise de risco e o tal do gap analysis. Entender o que eu tenho, o que é o gap que eu preciso, que eu tenho para me adequar à lei. E, a partir daí, você priorizar e ver o que tem mais... analisar o que tem mais risco, o que é mais a probabilidade de risco e fazer a tua matriz de risco matriz de riscos para endereçar quais projetos você vai implementar. Tá? E depois você fazer gestão e monitoramento. Aí tem ferramenta automatizada para isso, você pode fazer numa planilha, mas é bom que você continue monitorando, porque a empresa está sempre criando processos novos, e cada processo que entra, cada modelo que entra, cada coisa que acontece, pode gerar um novo furo com relação à LGPD. Eu gosto muito dessa figura que mostra o percentual de, né, o que se faz com relação em termos de orçamento para a LGPD com base na GDPR, né, o tipo de trabalho, onde é que vai estar a maior parte do trabalho? Então, 90% está em tecnologia e processos, que é ajustar processo, é mudar sistema, 10% no jurídico. Por quê? Você tem que mudar os contratos para você poder verificar se tem consentimento lá dentro, se você está tratando dado que não precisa. É muito na parte de contratos, né, com terceiros, né, entra muito no jurídico. E agora, o que você vai efetivamente mexer, ter trabalho, é processo, é segurança, né? Tratamento, ali que está a maior parte do gasto de tempo com privacidade de dados. Né? Aí agora, como é que você vai vender, né? Como é que vender esse projeto internamente se ninguém quer ouvir falar, todo mundo está preocupado só com gasto? E quem mais pode se beneficiar com essa lei? Então, assim, eu digo que, primeira coisa, na hora que te para olhar processo, né, você vai certamente descobrir processos que não estão bons, que não precisa, né? Você pode ter um lixo físico e um lixo eletrônico em termos de tratamento de processo, que na hora que você começa a verificar onde você tem dados pessoais, você vai falar assim, mas para que eu tenho esse processo aqui guardando? Não preciso nem do processo, eu vou parar com ele todo. Para que eu guardo esse dado? Para que eu tenho essa contratação de arquivo morto? Se eu nem preciso mais desse arquivo, por que eu estou guardando 10 anos se eu preciso de 5? Então, quanto mais informação você guarda, mais risco você tem. E mais custo você tem para tratar essa informação.
Então, você vai melhorar tanto no aspecto de ganhos financeiros, de você não cuidar de coisas que você estava cuidando à toa, como melhoria no processo. Sempre que a gente olha o processo, a gente vai ver melhoria. Ninguém tem o processo 100% ótimo 100% do tempo. Não existe. Então, na hora que você pegou, olhou o processo, opa, vou melhorar isso aqui, aproveitando que eu parei para ver LGPD. E na hora que você, uma empresa de qualquer ramo, você fala, eu fiz um processo de compliance, você valorizou a sua marca. Né? Se eu tenho duas escolhas de empresa para contratar, e uma está compliance com LGPD e a outra nem começou o trabalho, qual que eu vou escolher? Né? E a sua marca com relação à concorrência? Eu fiz e meu concorrente não fez. Pô, a minha marca, se ela tem um valor de mercado, ela vai se valorizar. Né? E você se diferencia da concorrência. Então, acho que esse é o aspecto que eles têm que levar para quem toma a decisão. Não olhar isso como um custo, e sim como uma melhoria que você vai ter no processo. Porque pensa o seguinte, voltando até, pensa numa empresa de fusões e aquisições, ok? O meu negócio é fazer avaliação de uma empresa. Vamos dizer que eu sou um grupo de escolas e eu estou comprando escolas. Normalmente a empresa faz um due diligence para identificar se ela tem risco financeiro, risco trabalhista, e isso mexe com o valor da empresa. Eu vou dizer para ela assim, eu ia pagar 2 milhões por você pela sua empresa, mas você tem ações trabalhistas, você tem potencial de ações disso e daquilo, então eu vou te pagar 500 mil. Isso acontece, isso é negócio real. Então pensa para um escritório que trata funções e aquisições, que já sabe fazer isso, e na hora de avaliar a empresa, ela vai colocar o risco vai colocar e vai valorar o risco da privacidade de dados em cada uma dessas empresas, ela pode dar um valor, né, de redução de custo, um valor para quem está comprando muito grande. Então, se eu sou um grupo de fusão e aquisição e eu sei fazer isso, eu me valorizei com certeza para o mercado. Ok? E entrando aqui para o final, né, como contratar o serviço? Né? Todo mundo quer buscar aquela fórmula mágica. Né? Tem um sisteminha aqui que eu rodo e eu digo se eu estou compliance ou não, e coloco um selo e tal. Mas não existe, né? Porque independente de... Cada empresa tem um processo. Mesmo que ela seja do mesmo ramo, cada uma faz de um jeito. Né? Todo tem o seu diferencial. Pode começar igual, mas ao longo do tempo ela vai criar diferenças, né? Então, assim, do ponto de vista do prestador de serviço, eu acho que ele tem que olhar cada empresa de uma forma diferente e propor de uma forma diferente. O porte da empresa é importante, claro, uma empresa grande, uma empresa pequena. Eu já fiz proposta para empresas enormes, de bilhão, já fiz empresa pequena, pequenininha, que fatura 1 milhão. É muito diferente, você consegue dar um direcionamento muito específico na empresa pequena. Na empresa grande, não, são milhares de áreas, são milhares de relacionamentos, é um mundo muito diferente. Agora, isso não é... Tem empresa de grande porte que tem impacto pequeno, porque ela é muito B2B, ela trata pouco com pessoas, então a parte de tratamento de dados pessoais está mais nos funcionários ou nas pessoas que ela se relaciona das empresas, então isso diminui a quantidade de chance de problema. Então, a intensidade de manuseio de dados pessoais, por exemplo, mas tem empresa pequena que tem uma intensidade de guarda de dados enorme. Eu conversei com uma empresa que era de previdência, pequena, empresa pequena e um escritório de ajuda a pessoas a buscar previdência. Eles tratam dados hipersensíveis. Ele tem CPF, ele tem a senha do teu INSS para poder dar trato, ele tem tudo seu, ele tem tua carteira de trabalho, ele tem detalhes sensíveis, assim, e guarda esse papel. Então, ele tem um risco enorme, né? Enorme. Mas o trabalho não é tão grande porque é fácil você tratar, porque é uma empresa pequena, mas ali é muito importante fazer. O quanto a empresa já avançou por conta da adequação e outras legislações, né? Tem muita empresa multinacional que já fez um assessment, já fez um compliance com o GDPR e agora está fazendo precisa fazer pela LGPD. Claro que ela já avançou uma série de coisas, as leis têm a mesma base. Mas claro que, assim, precisa fazer, precisa validar. E precisa verificar, né? O que eu acho que assim, as empresas que têm muito processo, elas tendem a se acomodar no processo escrito. E o processo escrito, muitas vezes, não é assim na prática.
Então, eu acho que na empresa que é muito burocrática e tem muita política, vale fazer uma espécie de auditoria, vamos dizer assim, né? Fazer uma validação se aquilo está funcionando mesmo. E usar pontos específicos. Né? Eu vou aqui, que é uma tendência maior, eu vou fazer alguns testes para poder verificar se você está compliance ou não. E tem empresas também que já querem, né? Já querem, nesse processo de LGPD, ter um processo automatizado, que já avise para ele, que já colete aonde o dado é tratado, já faça um processo de discovery, que faça o controle de gestão de uma forma automatizada, que na hora que ele construa, ele já tem todos os tratamentos e cruzamentos da informação dentro de um sistema, onde ele coloca dentro de um sistema e ele vai fazendo essa gestão automatizada. Né? É difícil você conseguir implementar tudo junto, você fazer um gap analysis e já entrar com uma sugestão de sistema de gestão ou de qual é o melhor processo de discovery para cada caso. Mas tem ferramentas muito robustas no mercado, principalmente fora, de fazer isso. E tem empresa que já faz processo de LGPD, incluindo ferramentas de discovery dentro do escopo. É um negócio interessante. Como é que eu estou aí de tempo? E já passei. Então, deixa eu fechar. Por último, é a escolha dos profissionais interlocutores no processo. Né? A importância de você escolher um DPO, né? Você ter o seu DPO bem definido, ele tem que ser uma pessoa identificada, um profissional, pode ser terceirizado, mas mesmo sendo terceiro, ele tem que ter nome e sobrenome. Né? E aí, escolher alguém que consiga fazer interlocução dentro da própria empresa e, principalmente, a interlocução junto com os órgãos regulamentadores, a NPD e outros que possam vir e pessoas também, né? Que entrem com o processo, você tem que ter uma interlocução, tem que ter esse ponto de contato único que é o DPO. Então, para fechar, eu deixo essa frase aí, né, para as pessoas refletirem e perder esse medo. É um assunto... Eu já fiz essa apresentação num fórum onde a apresentação era de... Muita gente apresentando transformação digital, cases super de inteligência artificial, coisas super sexys, né, que eu chamava ali na época. E esse é um assunto que não é um assunto sexy, é um assunto hard, mas que você pode tratar, pode ter benefícios de uma forma diferente. Então, eu deixo aí essa frase para as pessoas pensarem e olhar a LGPD de uma outra forma. O que eu posso deixar assim, adiantado, assim, para o Brasil é muito bom, para o nosso... isso dá uma credibilidade ao país, isso dá um patamar de confiança ao país. E isso é muito bom. Ok? Não sei se dá tempo para perguntas aí, Abiyama, mas o que eu queria apresentar... Da Jax, muito obrigado pela apresentação, apesar dessas intercorrências que a gente sabe que TI acontece mesmo, mas muito obrigado, é excelente ter você aqui com a gente, né? Enfim, você tocou de muitos pontos importantes, mas eu não vou fazer perguntas, por quê? Por causa do conflito de interesses, né? Eu sou ISO da Cília e Daniel e Léo estão avaliando se eu vou ser o DPO deles. Mas eu gostaria muito aí que todo mundo fizesse perguntas, gente, tá? Mais uma vez, vamos aproveitar aí que reunir essa turma aí é difícil. Podem fazer pergunta aí. Jax, eu tenho uma pergunta, assim, até um pouco assim, não é que é polêmica, assim, mas no sentido assim, a gente vê sempre muito, tá tendo um esforço, né, mundialmente, né, da LGPD, GPDR, às vezes gera uma impressão assim, isso tudo é coisa para inglês ver, tipo assim, para falar que faz, mas de fato, às vezes as corporações nem vão fazer a coisa como precisa ser feita mesmo, só quando acontecer algum problema que o pessoal vá atrás. Como que você vê esse ponto, assim, do lado de vista, como que realmente a gente pode realmente dar essa transparência, essa visibilidade do que a gente está fazendo de fato, ou se a gente está só falando que está fazendo? A pergunta é ótima, boa pergunta, mas eu acho que a chance disso ser para inglês ver é zero. Por um motivo simples, isso tem dinheiro envolvido. Se tem dinheiro envolvido, ele tem uma tendência até de ter uma indústria da LGPD. Pensa o seguinte, eu sou de um escritório, eu sou secretária do escritório.
Eu sou secretária de um consultório médico. O cara chega lá, ele me dá a informação dele, como é seu nome, qual é teu CPF, qual é o teu dado de nascimento, teu endereço, papapá. Coloco isso numa fichinha, guardo comigo, eu tenho esse dado comigo, eu, secretário. Se eu sou mal intencionada, ou se meu marido é mal intencionado, eu posso usar, até isso pode acontecer. Eu posso usar o fato de eu ter essas informações contra a empresa. Vou brigar com a empresa, vou sair e falar assim, olha, patrão, eu tenho isso aqui comigo. E pela LGPD você pode ser multado em tanto. Vamos fazer um acordo? Vou dizer o seguinte, tem dinheiro envolvido, né? Então, quando tem dinheiro envolvido, as coisas precisam se moldar. Esse é o pior caso. Eu estou te dando um pior cenário para você ver até que ponto o que a lei pode e deve gerar, né? Todas as coisas boas que acontecem também trazem problemas, né? Você vê o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa, mas a quantidade de golpes que existe é enorme também. Então, tudo que você faz para o bem abre portas para o mal. Agora, eu acho que a lei não é para inglês ver porque, primeiro, eu já mostrei ali cases de multas reais. Né? Deixa eu ver se eu consigo explicar um pouco melhor a minha dúvida. Por exemplo, você pega a lei de proteção do consumidor. Todo mundo sabe que existe, mas ninguém cumpre. Aí, quando é algum caso muito específico lá, e alguém consegue alguma coisa. Mas, sim, dá essa impressão que a lei só é usada em casos extremos, não é uma coisa realmente que acontece, às vezes, de fato. Tentam-se normalizar, regular, tentar criar um padrão alto, mas a gente vê que muitas vezes o padrão não é tão alto assim. Aí, a gente é uma empresa de TI, a gente tem um esforço maior, mas tem muita empresa que não vai ter esse esforço que a gente tem para fazer isso acontecer. E como que as empresas podem se preparar para isso? Assim, se vocês, como empresa de TI, se diferenciam do mercado por ter, você já tem uma diferenciação. A empresa que vai pagar para ver, né, tem empresa que passou pela pandemia e não fez transformação digital nenhuma. Né? Qual é a chance dessa empresa estar viva daqui a um ano? Muito pequena. Sempre vai existir quem vai deixar para lá e aquele que vai pegar para fazer. Que vão existir... assim, de quem depende da lei ser implementada? Do titular. Porque se o titular cobrar, né? Se o titular cobrar a execução da lei, a lei vai pegar. Agora, se ninguém está preocupado, ninguém está preocupado de como o seu dado é usado, se recebe ligações que não devia, se o dado vazou. Agora, quando vai entrar casos como o cara que roubou dado de cartão e entrou na tua conta. A pessoa não vai fazer nada? Claro que vai. Né? Então, a pessoa vai fazer e o mercado vai saber. E a NPD, agora é uma coisa que mais forte, a NPD vai precisar mostrar serviço. Né? Claro, ela está atrasada, mas ela vai acontecer, o presidente já sancionou a lei de criação, ok, mas ela vai ter que mostrar serviço. Então, ela vai querer alguns cases, né, para mostrar que justifica a atuação dela. Pode ser que, em relação à NPD, os primeiros peixes a serem pegos serem peixes grandes para dar um efeito de maior credibilidade. Tá? Mas eu não vejo como não pegar, não. Acho difícil. Eu acho que algumas empresas podem estar mais confortáveis se elas tratam um pouco os dados, se elas são uma coisa mais contida, se ela não tem sistema, se ela está muito isolada do tratamento do dado pessoal. Mas, de forma geral, eu acho que não tem como. Acho que vai pegar. Vai pegar e... É porque, assim, para mim já pegou. A diferença da LGPD é você ter um arcabouço e um normativo único. Já tem multa acontecendo, já tem... Vamos ver o processo do Facebook lá fora, né? Um processo enorme, complexíssimo. Então, vai ter. A informação hoje tem um valor, vocês sabem disso. Onde é que está o que valoriza uma empresa? Não é ativo mais. O que valoriza é a quantidade de informações. E se essas informações que ela usou para se valorizar, ela usou de forma indevida, é como se ela tivesse roubado recursos seus para compor o valor dela. Entendeu? Então, o valor que a informação tem. Então, difícil não pegar. Acho que vai pegar pelo valor que a informação tem na valoração da empresa e na privacidade de cada um. Mas, principalmente, na valorização da empresa. As pessoas usaram informações de uma forma tal que valorizaram a empresa. Por que o Waze vale tanto? Porque tem informação de todo mundo, percurso por onde vai.
Entendeu? Agora, se as pessoas não consentissem que guardassem o percurso delas, ou a identificação dela, o valor dela ia ser muito menor. Então, isso aí tem... Então, tudo tem um trade. Eu aceito ceder minhas informações porque ele me dá o melhor percurso. Ok, você aceitou ali. Então, Jacques, deixa eu fazer uma pergunta que você está falando. Sobre a questão do... Eu sou o titular do dado, no caso, você está falando do Waze. E eu autorizei você a usar minhas informações de determinada forma. Agora, com a LGPD, qual o limite do uso dessa informação? Porque, assim, eu acredito que grande parte dos usuários brasileiros, eles não leem os contratos de uso de dados. Sim. E, sem ler, qual seria o limite do uso desse dado? Se ele não leu e consentiu, né, ele não tem nada para fazer, entendeu? Se ele não leu, né, não lida, consente, aceita, e o cara diz ali naquelas cláusulas que ele pode vender o teu dado, ele pode. Agora, o que ele não pode fazer é colocar letra miúda, entendeu? Ele tem que expor o uso de uma forma clara e não escondida, né? Você pode... não pode ser aquela coisa assim, lê esse documento aqui de 30 folhas naquele formato de Arial de 3, né? Letra, ninguém lê. Não, ele tem colocado de uma forma clara que você consiga enxergar e consentir. E tem que consentir separadamente, ele não pode juntar tudo. Tanto que quando você entra no consent, você vê, você permite usar seus dados para quê? Permite seus dados para aquilo outro? Permite, não sei o quê. Aí você pode ir dando sim ou não. Algumas coisas vai dizer o seguinte, ok, se você não consentir isso aqui, também não usa no meu aplicativo. Aí você vai dizer, então não uso, ou então use e dou consentimento. Então, é por aí. Então, as pessoas que forem mais conscientes, elas vão cobrar e vão aceitar aquilo que faz sentido para elas. Né? O que muda, na verdade, o que muda nisso tudo da lei é você ter um órgão único, um tratamento único. Entendeu? Você vai ter um órgão que por onde que o meu dado vazou? Eu vou falar com quem? Eu vou falar com Lei de Defesa do Consumidor? Vou falar com o Ministério Público? Vou falar com... Hoje não, hoje tem uma lei única que concentra tudo e um órgão para tratar. Essa é a diferença que está acontecendo agora. Jacques, eu tenho uma dúvida também, com relação mais aos termos de uso e regras que a gente tem que aplicar para o usuário, né? E depende do aplicativo, da plataforma, sempre que você vai assinar um contrato digital, você tem aquele padrão que ninguém lê, que são 1000 páginas, você só concorda no final, né? E com a LGPD agora, todo tipo de aplicação vai ter que estar tendo isso também como padrão, na verdade. Né? Já era, mas assim, vai ser bem mais aplicado. Mas assim, com relação à privacidade, ela precisa ser clara, específica e objetiva. Não pode ser uma coisa... É o que eu falei ali, não pode ser escondido. Se você tem contratos e você está mudando, você tem que highlightar aquilo que você mudou. Né? Você tem que passar para o teu usuário de uma forma clara e fácil de ver. Né? Isso faz parte da lei. A facilidade de validar aquilo faz parte da lei. Se você não está fazendo isso, se você está escondendo, você está errando. Aí você tem risco de multa. Tem que ser. A lei é muito clara para isso. Ela tem que ser objetiva e fácil. É exatamente o que eu observei. Na verdade, como agora teve várias alterações em contratos, eles literalmente criaram tópicos bem rápidos de entender e bem didáticos, falando o que cada empresa está pedindo de dado de você, né? A gente vai usar seus dados para nossa base evoluir, não sei o que, sabe? Isso. Eu acho que automaticamente todo mundo que está se enquadrando na LGPD vai ter que ter essa mudança também, né? Vai. Não, olhar contrato não tem dúvida que tem que olhar. Né? E olhar consentimento também, para quem está aberto para o mundo da internet, claro, tem que revisar consentimento o tempo todo. E você vê, quando você usa um aplicativo e passa um tempo sem usar, e eles bloqueiam, já aconteceu comigo várias vezes, bloqueiam a tua entrada até você dar o consent, numa revisão que eles fizeram em função de um LGPD da vida, que seja, né? O cara tem algum órgão que regulou, ele falou, alguém chegou e falou assim, isso aqui tá com risco. Aí ele vai rever e você tem que entrar, e não deixa você entrar enquanto você não dá o ok no novo consentimento. Sim. No caso, nesse ponto acontece bastante, pelo que eu já observei. No caso de, por algum motivo, ter uma nova permissão que eles não tinham pensado no começo e aplicou uma nova funcionalidade que precisa da sua autorização para
capturar tal tipo de informação e usar em prol da aplicação, né? E esse tipo de termos de uso que é muito moroso e todo mundo confirma sem ler, vai ter que ser modificado, né? Esse novo cenário que a gente está vivendo. Né? Vai. Tem que ser específico. E aí que entra o advogado também, né? Porque na questão das palavras, né, aí é bom ter um advogado para poder dar a conotação correta. Né? Escrever nos termos certos é sempre bom, acho que o advogado entra aí. Quando fala em consent, quando fala em revisão de contrato que você tem com o fornecedor, com o parceiro, etc. que for, é bom ter um contrato. Porque quando entra em discussão, né, cara, aí precisa de advogado. Aí não é mais só a interpretação clara das palavras em português. Aí tem que ter aquele linguajar e validação jurídica. E nesse caso, acho que vale o jurídico estar junto. Mais alguma questão? Tem uma dúvida que é a seguinte: a gente pode, no caso das leis de proteção ao consumidor, existem muitas cláusulas lá que explicam que certo tipo de cláusula no contrato é abusiva. Então, eu não posso exigir que o cliente fique comigo durante mais de um ano, né? Não posso fazer uma fidelidade tão maior do que um ano, por exemplo, para a telefonia. Na lei, ou essa agência, ela vai passar para as empresas as leis que podem ser abusivas, que a gente não pode exigir, tipo, eu não posso colocar lá no meu contrato que eu quero usar os dados do cliente para fazer, sei lá, uma conta bancária no nome dele, alguma coisa assim do gênero. A lei não tem nada sobre isso, tá? Ela não limita... Ela não tem nenhuma questão tipo assim, você não pode dizer que você vai roubar o seu cliente. Não tem nada que fale isso, porque a lei não trata a questão de mau uso, ela trata a questão de transparência. Ela trata muito transparência. O que vai acontecer é que se ele quer pegar os dados de cartão de crédito para roubar do cliente, ele vai ter que especificar, olha, eu estou pegando seus dados para roubar seu dinheiro. De uma forma clara, com letras grandes, e você vai consentir ali. Claro que ninguém vai fazer isso, mas assim, o que muda é que tem que ser claro e objetivo. Entendeu? Mas não tem nada assim na lei com relação a algum limite de o que ele pode e o que ele não pode. A princípio ele pode tudo, mas ele tem que ser claro em relação ao que ele tá pedindo. O que ele não pode é com relação a dado sensível. Isso eu não posso. Eu pego o dado da sua religião, ou pego o dado de orientação sexual. Eu pego o dado esses dados são dados sensíveis. Esse dado eu não posso divulgar. Mesmo que eu colete, tem leis que dão um tratamento diferenciado para dado sensível. Aí sim. Isso tem. Respondi a tua pergunta? Sim, obrigado. Jaques, a LGPD protege pessoa jurídica também? Não foi criada para pessoa jurídica, né? Ela foi criada para pessoa física. Ela protege no sentido do seguinte, ela limita, né? Por exemplo, o limite da multa é o limite de 2% do faturamento a 50 milhões. Então, ela tá dizendo que ela não pode... proteger os dados de pessoa jurídica. Tipo, a gente tem base de dados de oficina, de seguradora, com os dados lá. Não seria não. Não. De pessoa jurídica, não. A lei é sobre pessoa física. A questão é sempre pessoa física. Por exemplo, você tem dados, você tem parceiro pessoa jurídica. Ok? A lei não trata a tua relação B2B. Então dá para vender dado de oficina para uma outra empresa que esteja interessada nesse segmento, por exemplo? Ela não trata isso. Aí vai entrar na lei normal, porque aí você está usando informação. Aí seria a lei civil, né? Agora, se você tem, por exemplo, você tem um parceiro seu. E na hora, cada vez que você faz o contrato do parceiro, você tem um representante do parceiro, e o representante tem dados pessoais. E você usa informações dos dados pessoais desse representante de forma errada, aí tem problema. Entendeu? Você está usando informações pessoais, você precisa ter um representante, então como você tem milhões de representantes, você tem dados de milhões de pessoas. Mas você tem o representante porque você tem uma relação com a empresa. Mas você usou o dado pessoal desses representantes porque você tem um volume grande e pode fazer alguma coisa com eles, e você não informou que queria fazer isso, você está infringindo a lei. Agora, com relação à relação B2B, não, aí não é LGPD. Certo.
Uma boa pergunta. Essa é uma dúvida comum. Gente, mais alguma coisa? Acho que a gente passou muito do tempo, né? Era meia hora, estamos com 50. A gente precisa dar um tempinho para o pessoal descansar, tomar uma água, levantar. Alguma última pergunta, pessoal? Surgiu mais uma aqui. Manda lá. Em questão dos MEIs, por exemplo, né, quando a gente abre nosso CNPJ como MEI, geralmente a gente coloca o endereço pessoal mesmo lá, né? E isso está disponível no site da Receita, quando a pessoa procura pelo nosso CNPJ. E tem uns sites que indexam esses dados e expõem, assim, para o pessoal do marketing direcionado, sabe? Aí, às vezes, quando eu coloco meu CNPJ no Google, aparece meu endereço, que eu coloquei lá. Tipo, é um dado que foi obtido por causa da minha pessoa jurídica, mas é um dado pessoal mesmo, porque é meu endereço lá. Tipo, já chegou um boleto de R$300 que o pessoal... Belíssima pergunta. É bem delicado. O que acontece... Como é seu nome? Cristine, o que acontece é o seguinte, o governo, né, o órgão público tem uma atribuição diferente, né? Se a lei permite que ele colete esses dados, a lei tem mais valor do que a legislação. Então, se para ele, governo, registrar uma MEI, ele precisa coletar dados pessoais de seu endereço, e seu endereço pessoal é o mesmo endereço da tua empresa, que normalmente acontece com o MEI, paciência, ele não tem culpa. Então, ele pode coletar seu dado. E ele tem umas condições diferentes com relação ao mercado. Eu sofri isso agora, assim, fortemente, porque eu não sei se alguém já se aposentou aqui, mas você, quando se aposenta, você entra no INSS, você faz um processo e você ganha aposentadoria. Aquele dado que você passou no portal, eles são passados para as instituições financeiras que saem te ligando oferecendo 500 mil coisas e te ligam 50 vezes por dia. Essa é uma coisa assim, extremamente complicada, porque quem gerou aquilo ali? Um órgão público que pode gerar. Ele pode passar para a instituição? Teoricamente pode, porque para a instituição poder dar um empréstimo diferenciado para mim, ele precisa confirmar que eu sou aposentado. Aí ele tem os meus dados para poder fazer o cruzamento. Mas ele tem meu telefone celular, ele tem meu telefone fixo, ele tem que ele me perturba a paciência. E é uma questão até que é boa de tratar, porque o responsável por isso tudo é o governo, porque ele abriu essas informações para as instituições, e as instituições pegam essa informação e abrem para as empresas de cobrança, empresas de telemarketing, para poder vender os produtos dela. É uma loucura. Aí você vai... Oi? Na LGPD tem uma cláusula lá que a empresa só pode ter acesso aos dados que ela precisa mesmo para fazer aquela operação, né? No caso do telefone, não faz muito sentido no contexto de empréstimo, sabe? Mas você vai... É uma boa pergunta. Eu acho que não deveria, né? Assim, eu me senti extremamente prejudicado, né, de receber um monte de ligação que eu não queria. Eu não sei se tem alguma coisa no portal que você fala que você não quer receber ligação, mas quando entra o público ali na cadeia, acaba complicando um pouco, porque eles têm umas diferenças, né? Eles têm alguns arcabouços legais que eles podem coletar informação sem... se está dentro da lei, ele pode coletar sem pedir consentimento. Na hora que você vai se tornar funcionário de uma empresa, ele tem que coletar um monte de dados pessoais seu, e isso faz parte do arcabouço legal. Então ele não precisa pedir autorização para você ceder dado, porque isso faz parte. E ele pode guardar esse dado. E mesmo que você peça a demissão, como ele tem que guardar suas informações por ad eternum, ele não precisa esquecer, né, entre aspas, essa informação que você tem da empresa, porque ele precisa prestar conta para o governo. Então tem algumas questões que você não vai conseguir bypassar outras leis que são maiores do que o próprio arcabouço da lei de privacidade de dados. Entendi, obrigada. Aproveitando aí o gancho do assunto, eu coloquei no chat 2 links, tem 2 serviços que fazem esse esquema aí de você meio que dizer diretamente para a Anatel ou para um conjunto de empresas, algo assim, que você não quer receber ligações oferecendo serviços assim, de marketing em geral.
Eu vou te dizer que não funciona, eu já fiz isso. Não, para a Anatel, eu fiz pela operadora. A operadora tem uma opção de você não receber telemarketing. A Anatel eu não fiz, mas posso tentar. Vou pegar esse teu link aí e vou tentar. A telefonia funciona. Oi? Eu também me A cadastrei. telefonia funciona. Para mim não funcionou, não. Agora, cartão de crédito, banco, até hoje eu desconheço algum canal que faça o bloqueio definitivo. Porque eles devem entrar com outro, eles devem ter uma outra classificação. De repente, o cara que está vendendo crédito consignado, ele deve ter uma classificação diferente do que telemarketing. De repente, ele está classificado como agência de fiduciária, de crédito, então ele não entra nessa classificação, então ele não é barrado. Deve ter algumas coisas desse tipo, porque não adiantou. Eu tinha uma dor de cabeça grande com a NET, que me ligava 5 vezes por dia. Aí depois que eu fiz esse não perturbe, nunca mais me ligaram. Telefone. Tá bom, tá. A lei já tá funcionando. Inclusive, esse gancho desse assunto me levou a outra dúvida, que, por exemplo, eu me cadastrei no Procon de Goiás e na Anatel para não receber marketing, só que aí, do nada, a Sky começou a me ligar e eu nunca entrei no site da Sky sequer para passar um dado meu. Uhum. E aí, isso leva àquela dúvida, né? Será que eles conseguiram o meu dado como? Aí, assim que a LGPD tiver à tona aí, eu já posso cobrar deles, né, por exemplo. Você pode cobrar até antes, né? Você não precisa esperar a LGPD, não. Você pode entrar. Pode falar. Não, pode terminar. Não, é que eu tô falando o seguinte, aquilo que eu falei lá no início da apresentação, de que não se preocupem com prazo, porque a lei tá valendo. Esse caso que o colega colocou, se ele se sentiu prejudicado por ser contactado, ele pode entrar com o Ministério Público, por Lei de Defesa do Consumidor, e reclamar. Nunca dei meus dados para eles estão me ligando. Tem caminho. Se vai dar resultado ou não sei, mas tem caminho já. Pode falar. É um mercado negro dessas informações. Eu já trabalhei no mercado relacionado a crédito, que o dono da empresa conseguia, através de hackers, informações de dados do INSS. Então tem pessoal que repassa para essas empresas esses dados, eles pagam e começa a ligar, independente de você permitir ou não. Entendi. Mas é de que é a responsabilidade, né? A responsabilidade nesse caso, um hacker invadiu o sistema da Previdência. Concorda? Sim, sim. Então, de quem é a responsabilidade nesse caso? Para mim, é da Previdência, que não protegeu a camada de guarda de dados. Entendeu? A Previdência não guardou bem seu dado, que um hacker entrou lá e roubou seu dado. Ponto. Né? Ela, como empresa, deveria ser responsabilizada como órgão que não guardou. O hacker, ele cometeu um crime, né? Também é responsabilizado. Mas, em termos de LGPD, a falha está mais na Previdência. Só uma pergunta, que eu queria entender uma coisa. A LGPD, ela limita as informações que uma empresa pode pedir da gente, né? Ou não. Porque, por exemplo, quando a gente vai numa farmácia, tem muitas farmácias que pedem um CPF para poder vincular um desconto. Então, olha, a gente dá desconto se você der o seu CPF para a gente. Uhum. Aí, quase sempre quando eu vou lá, eu dou o CPF assim, da minha avó. Não, pega o CPF da minha avó. Mas eu queria entender se ela pode fazer isso, se ela pode vincular um desconto, uma vantagem econômica só com o meu CPF, porque eu não sei se necessariamente se é necessário ela ter o meu CPF para poder ter para poder me dar esse desconto, e se eu posso chegar lá no farmacêutico, do mesmo cara que me pediu o CPF, eu posso pedir para ele, olha, eu quero que agora que vocês retirem todos os meus dados aí da base de dados de vocês. Boa pergunta. Pode, sim, pela lei você pode pedir para retirar seu dado, para esquecer seu nome, e você não pode ser obrigado a dar o seu CPF. Né? Ele pode até condicionar um desconto associado ao seu CPF. Tudo bem, é uma política comercial. Aí é aquele trade, isso vai acontecer sempre. Você consente dados
o seu dado ser usado para alguma coisa se você tem um benefício. Se você acha que o benefício do desconto compensa eles terem a posse do seu CPF, tudo bem, você dá. Se você acha que não compensa, você não dá. O que ele não pode é falar assim, não vou te vender porque você não deu CPF. Isso ele não pode fazer. E você pode sim, né? Pedir seu dado, pedir para esquecer seu dado. Agora, por exemplo, hoje em dia, só para completar, Davi, hoje em dia, se você chega lá e pede esquecimento e ele não cumpre, né, vamos dizer que a lei entrou em vigor hoje, pum, você vai lá e pede esquecimento e a farmácia não cumpre, ela não paga multa. Ela não paga multa pela LGPD porque a multa só vai entrar em agosto de 2021. Então, por isso que a lei está mais fraca. Mas que você pode exercer seu direito, pode. Você pode dar trabalho para eles. Eles só não vão ser multados pela LGPD nesse momento. Mas talvez tenha um caminho de multa por outros órgãos. Entendi. Só mais uma pergunta. Eu posso também fazer como, assim, eu vi que na Europa, não sei se a LGPD também faz isso. Eu posso pedir todos os meus dados? Eu falo, não, eu quero um relatório, um arquivo com todos os dados que vocês têm de mim. Não quero nem que exclua, só quero os meus dados. Pode, mas pessoais, né? Pessoais. Sim. Pode. Tá, eu botei isso na apresentação. Você pode ter... porque foi muito rápido quando eu passei, mas você tem direito ao acesso aos seus dados pessoais. Qualquer empresa que guarda dado pessoal tem que permitir acesso ao titular aos dados pessoais. Obrigado. Entendi. É porque às vezes dá a impressão que é só com empresa de TI, né? Mas assim, não, claro que não. Não tem nada, não tem. Assim, esqueçam que essa lei. Esqueça que a lei é para TI. Eu falei do pipoqueiro. O pipoqueiro que tem o caderninho, a secretária que guarda papel ali é igual. É informação. Se ela está em meio magnético ou não, tudo bem, é questão de mídia. Mas. E o que é complicado dessa lei, que o cara pedir acesso, é você poder fazer o gateway, fazer a API para poder expor os dados, né? A empresa tem que estar preparada para isso. Porque normalmente esses dados estão fechados dentro de um container da empresa, né? E você vai ter que permitir abrir para poder o cara criar um canal para ele consultar. Tem que ter isso como uma das possibilidades de... Independente se está fazendo bem, está fazendo certo ou errado, o titular tem direito e ponto. A empresa vai ter que ter sistema para isso. Ou formas de mostrar, né? E resolver dentro de um prazo razoável. Pessoal, a gente vai precisar encerrar aqui, porque o Luiz Felipe Gomide, ele se atrasou, mas a gente já está aí com 4 minutos e precisamos aí dar uns 10 minutinhos para vocês levantarem, tomar um café, ir no toalete. Jax, agradeço imensamente o seu pitch, acho que esclareceu aí muita dúvida do pessoal e me ajudou aí na formação desse público aí. Muito obrigado aí pela sua presença e, mais uma vez, obrigado aí pela essa palestra incrível aí, tá bom? Gente, obrigado, eu que agradeço aí o convite, espero que eu tenha esclarecido algumas coisas, desculpem aí as falhas técnicas iniciais, mas espero que alguma coisa tenha ficado aí para cada um e vamos ser defensores da lei, tá? Eu acho que cada um, como brasileiro, acho que a gente tem que defender que o nosso país tenha sempre o melhor arcabouço, né, de proteção de dados possível, né? E a LGPD, ela é bem feita, né? Graças a Deus ela se baseia na GDPR, que é um modelo bem feito, né? Ele é consistente, então acho que vale a pena. Claro, tem coisas que vão faltar ajustes, mas assim, no geral é uma boa lei, tá? Obrigado a todos e se precisarem de alguma coisa a mais, me falem depois. Outro, Jax. Valeu, Abian. Sucesso aí no restante do evento. Tchau. Então, pessoal, podem levantar, tomar uma água. O outro palestrante, Luiz Felipe Gomide, vai entrando daqui a pouquinho, tá? Mas vamos dar um tempinho de pelo menos aí uns 5 minutos para todo mundo aí dar um break, tá? São 10h36, quando for 10h41 a gente volta. Gomide, você acabou de entrar, mas a gente vai dar uns 5 minutos para o pessoal levantar, tomar uma água e a gente começa às 10h41, tá bom? Forte abraço para todo mundo, vou dar um break aqui.